A gente continua lutando, os entraves que tem todos os dias, surge um novo. Eita. Então, realmente... Problemas são resolvidos e novos aparecem. Sempre. Essa é a dinâmica. Na verdade, a gente foi, inclusive, recente numa reunião com o Ministério dos Transportes lá na Guiana. E aí, a gente foi lá super motivado, achando que a gente já tinha concluído. Aí, lá nessa reunião, a gente aprendeu que tinha mais uma outra etapa no processo. Essa do transporte. Exato. Meu Deus, que novela é essa? Como é que tá isso? E o que falta para a gente ter uma liberação da trafegabilidade dos veículos do Brasil dentro da Guiana? E outra coisa, eu já tô vendo alguns veículos da Guiana aqui em Boa Vista, principalmente nessa época do ano, nos shoppings, enfim. Exatamente. Gente, a questão do acordo de transportes, ela é bastante complexa. O acordo de transporte, para os ouvintes terem uma noção, é um acordo que foi assinado há mais de 20 anos entre o Brasil e a Guiana. Ponto. Só que ele nunca foi implementado. O que é implementação? É nós definirmos, os dois países, como é que, quando eu chego com a minha carga, ou com o meu caminhão, ou com o meu ônibus na Receita Federal, na aduana, lá, ali, para atravessar a fronteira, que documentação que eu tenho que, de fato, apresentar? Que seguros que eu preciso ter? Habilitação, então é um processo complexo. E aí entra governo e sai governo, e acaba que um governo puxa um pouco mais, outros seguram, tem outras pautas ou outras prioridades. E de fato, se você for fazer uma análise, minha percepção é que a Guiana, ela começou a ter alguma importância depois do petróleo. Sim. Até então, obviamente que foi feito a ponte sobre o Rio Tacutu, um trabalho Brasil-Guiana conjunto, mas essa coisa do comércio de fato acontecer é desde agora, os 6 anos, não é? O comércio acontecia ali em Letem. Era Letem. Não se... Obviamente que... quando foram memorandos e mais memorandos de entendimento, que o Brasil falava já sobre construção de estrada, parceria para fazer a questão de hidrelétrica, porto de águas profundas, são pautas que vêm se tratando há décadas. Que vem se falando sobre isso. Eu estou lembrando que eu sou jornalista há mais de 20 anos. Meu Deus do céu. Joel Gonzaga, nós estamos na luta faz muito tempo, benza a Deus. E eu sou da época do Arco Norte. Se falava do Arco Norte. Exato. Nunca foi consolidado o Arco Norte. Mas então, em relação à Guiana, então existia, obviamente a visão existia do que teria que acontecer, mas como não havia essa demanda, eu falo sempre que a demanda, o negócio, ele acaba pressionando e pressionando os órgãos públicos para que eles façam acontecer. Então, de fato, desde o petróleo é que a gente vem trabalhando e vem intensificando, e aí você tem... para mim, um grande desafio, que é o fato da Guiana não ter experiência com trânsito internacional. A Guiana faz trânsito internacional com quem? Com Suriname. Pode abrir o microfone do Joel, por favor. Somente o Suriname. Então, eles não têm essa experiência internacional de transportes. Então, no começo, eles ficavam com muito medo de a gente ir para lá e a gente tomar de conta de tudo. Então, tem essa meio que uma questão protecionista de eles não quererem perder. E eles têm a razão deles, entendeu? Então, foi um processo eles foram travando. E até hoje, eles vêm engajado, existe uma diretriz governamental, o governo da Guiana quer que, de fato, o acordo saia do papel e que ele aconteça, porque essa parceria entre o Brasil e a Guiana como países, como nações, é importante para a Guiana, que o Brasil realmente entre mais, mas ao mesmo tempo, eles de certa maneira, eles trabalham para salvaguardar também as pessoas deles. Então, acordo de transporte. As pessoas deles... Que eu falo, as categorias deles. Então, sim, eu tenho a Guiana tem os motoristas de caminhões deles. Pronto. Ok? Eles querem... O Brasil também tem. Nós, extremamente experientes como nação que transporta muito em caminhões, a Guiana sem experiência. Essencialmente então, o caminhoneiro brasileiro, ele chega lá, ele viaja o Brasil todo, ele tem uma outra bagagem. Eu vou compartilhar um exemplo recente de um caminhoneiro, o líder dos caminhoneiros me disse... para vocês terem uma ideia da percepção que eles têm ou a falta de experiência que eles têm.
o caminhoneiro falou, esse líder falou assim, ó, Elaine, os caminhoneiros brasileiros, eles vêm aqui, eles acabam ocupando os nossos espaços e hoje, o caminhoneiro brasileiro não paga tributos dentro da Guiana. Quem financia a estrada e a manutenção da estrada da Guiana somos nós, como país. O brasileiro, ele nem para nos nossos lanches para comprar um lanche nas beiras de estrada. Ele não ajuda a manter o nosso pequeno empresariado. Até porque a alimentação é diferente. Aí mas qual que é a percepção? Ele falou, o caminhoneiro brasileiro, ele vem aqui, ele traz cozinha, ele faz o rancho dele. Caso uma questão cultural, né? Também. E aí eles têm uma visão que a gente explora eles. Aí o que ele disse? Só se aproveita. Porque eles nem da nossa comida gostam. Então, aí eu falei para ele, não. Eu falei, olha, você tem que entender o seguinte. O caminhoneiro brasileiro, se o cara tiver um frete em São Paulo, nós temos quantos caminhoneiros nós temos rodando Boa Vista, São Paulo, Rio, o Nordeste. O caminhoneiro brasileiro, ele viaja muito. Então, o caminhão dele já está equipado. Preparado. Isso não tem a ver com Brasil-Guiana, com o caminhoneiro brasileiro não querer consumir as coisas de vocês. Não tem a ver com... É porque o caminhoneiro brasileiro, ele viaja o Brasil todo, ele viaja milhares de quilômetros. Coisa que eles não têm experiência. Então eu falo, é meio que um abrir a visão deles também, conversar com eles, porque na percepção deles é porque o caminhoneiro brasileiro não gosta da comida, e aí tem meio que um estigma, não é? Nesse processo. E aí eu falo, não, gente, é porque assim, o caminhoneiro brasileiro, ele tem lá as horas que ele pode dirigir, ele viaja para São Paulo, Você está fazendo um trabalho diplomático, você está tentando apagar os incêndios, é isso que você está fazendo. Porque precisa, porque assim, Cida, o que eu falo sempre para os brasileiros também? Gente, a gente precisa entender e tentar compreender que o cara que fez o trânsito Georgetown-Latin, os últimos 40 anos, eu não posso excluir ele desse processo. Sim. Eu não posso pensar que a Guiana não vai proteger os caminhoneiros deles. E eles estão certos. Porque são eles que passavam 2 semanas atoladas para conseguir trazer alimentação, coisa que eles traziam para o comércio de Latin. Porque a estrada hoje, eu fiz ela semana passada. Como é que tá a estrada? 12 horas. São quantos quilômetros? No total, Boa Vista a Georgetown são 680 quilômetros, dos quais você vai pegar, e eu sempre começo de Georgetown para cá. Vamos imaginar que a gente está vindo de Georgetown porque facilita a compreensão. Então, você tem de Georgetown até Linden, que são 103, menos de 110 quilômetros, asfaltado. Esse asfalto é novo? Não, esse asfalto é antigo, já está bem regular. Tá feito, está sendo todo recapeado. Tinha muita trepidação já pelos anos. Está sendo todo. Então esse é um asfalto antigo, de Georgetown para Linden. Isso. E aí, mas tem um novo asfalto aí. Aí nós temos um outro trecho que está sendo feito, que são 123 quilômetros, que é de Linden a Mabura Hill, que é... Quem fez a estrada já sabe que ali é o ponto onde para na estação da polícia, onde você tem que fazer a apresentação dos documentos do carro e tal, o passaporte. Então, vem até Mabura Hill. Isso é um recurso que foi garantido há muitos e muitos anos atrás pelo governo britânico. Então, essa obra que está sendo executada, que é uma obra que está sendo executada pela Queiroz Galvão. Com uma parceira guianense. Agora com 3, porque estava tão lento o processo que eles acabaram tendo que contratar mais 2 empresas para ver se a gente consegue dinamizar, porque está demorando muito a execução. Desses 123, eu marquei no relógio do meu carro, tem 71 quilômetros feitos já com asfaltamento dos 2 lados. Então são 171 quilômetros asfaltados desses 600... Não, tem um pedaço aqui de... Desculpa. Vamos voltando. Tá. A gente está voltando. Que tem um pedaço de Boa Vista para Bonfim que tem que considerar. Exato. Então, esses 123 estão em execução. Agora, 71 feitos. Depois você tem um pouquinho menos que 30 que estão em execução. Porque o que eles fizeram? Eles estão com 3 empresas lá, cada uma fazendo 10 quilômetros para adiantar o processo. E aí tem 20 e alguns quilômetros ainda que só foi feita a abertura, mas não se começou ainda. Então, é uma obra que, na verdade, já deveria ter terminado, prazo do contrato.
e ela realmente, pelos desafios, e aí eu falo sempre, a empresa com certeza tem os argumentos dela, por que está demorando tanto, o governo guianense sempre pressionando, inclusive reclamando da lentidão da execução dessa obra, mas essa obra está acontecendo e ela vai trazer o asfaltamento até Linden, até Mabura Hill. Depois de Mabura Hill, aí você entra já na parte de reservas. Aí você vai passar a reserva, depois você vai passar a Ivocrama, até você chegar na balsa, que é o Curupucari Crossing, a balsa. Passou a balsa, são mais 220 e poucos quilômetros. Então, no total, falta aí quase 325 quilômetros que hoje ainda não tem projeto, que eu falo, um projeto de engenharia detalhado para esse processo. Estamos conversando porque a informação que existe é que agora, saindo o orçamento de 2026, o governo guianense já vai estar alocando recurso no orçamento para a execução dessa obra, mas fica hoje, atualmente você tem esse gargalo entre Letem, porque aí, como o Dr. Joel falou, você tem desses 680, você tem Boa Vista Letem, que já está asfaltado, então também sai isso. Então, se você calcular no total, você tem aí 400 quilômetros hoje de estrada de chão para você andar. Para rodar. Ilane, só uma perguntinha. Agora, nesse perímetro aí dos 300 e poucos quilômetros até Letem, eles concluíram as pontes? Porque isso é importante. Se tem ponte, já ajuda muito. Eu fiz várias vezes essa viagem fazendo como se fosse um rally. Nossa, e balsa tem que passar por balsa. E essa balsa no futuro não pode virar uma ponte? Onde ela vai, projeto, ela né? vai, ela vai virar ponte e eu acredito que até em breve. A balsa virar ponte não, né, gente? A situação de atravessar de balsa. A travessia não será mais de balsa. Pronto. Mas a balsa hoje, ela não é um grande problema, na verdade. Assim, você tem balsa das 6 da manhã às 6 da tarde. De hora em hora é rápido, não é... Ilane, mas ainda tem que pagar a balsa lá em Georgetown? Não, tem que pagar, a balsa paga hoje aqui pertinho mesmo da balsa já, você paga, dá 1 quilômetro. Teve um período que você tinha que pagar a balsa lá em Georgetown. Em Georgetown. Se você chegasse não, lá já está mais fácil, já está facilitado. Você chega mais ou menos 1 quilômetro antes da paradinha ali, você compra o seu pass Que bom. E você passa. O que eu já quero falar da parte de negócios e turismo, mas responde a pergunta do Joel sobre das as pontes. Eu falo que e aí é o meu senso de humor, né? Eu falo que a Guiana pode ensinar o Brasil como é que se constrói pontes e rápido. Porque tem praticamente 50 pontes, faltam 2 para concluir, o restante nos últimos 3 anos foram todas. Pontes de concreto. Para sempre, quer dizer, para sempre não, né? Que tem mais poderiam bem... ser mais largas, mas são todas de concreto. Todas de concreto. Os aterros já foram feitos. Eles estão realmente, o governo guianense está investindo muito recurso no melhoramento da estrada. Então, hoje você tem, se eu pegar o trecho, eu saí daqui de Letem, eu tenho de Letem a Anai, que são 100 e poucos quilômetros. Você tem muita costela de vaca, então tem essa trepidação. E tem um e outro buraco, mas de maneira geral a estrada tá boa. Mas tem essa costela de vaca que ela é cruel com a gente, né? Nossa. Nesses 100 quilômetros aí. Né? Do carro e do corpo da pessoa também. Nossa, chega massageada, hein? Tremendo o tempo todo. Entretanto, depois dali, a estrada hoje tá boa. Eu falo, o governo está gastando, investindo recurso realmente em aterrar, levantar, melhorar. Então, tá sendo feito um processo de melhoramento. Porque essa integração muito não é só deles com o Brasil, é deles com eles mesmos. Porque Sim. vai melhorar aí a situação do pessoal que mora em Letem. Claro. E Letem, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, vai se tornar o polo, não é? Então você tem hoje, por exemplo, você quer uma área, um terreno em Letem. Eu tenho vários empresários brasileiros que estão há meses atrás de um lote para conseguir em Letem, porque querem montar um armazém, porque querem montar um centro de distribuição e não consegue. Não tem. Não tem. E quando consegue é uma fortuna, porque obviamente oferta e demanda, oferta, não tem oferta, então quem tem ainda,
Eu tive agora essa semana passada conversando com um empresário brasileiro, ele falou, ele não quer vender, Ilane, o terreno para mim. Ele quer alugar. São espertinhos agora. Por quê? Porque, na verdade, ele sabe que é muito mais interessante para ele alugar esse terreno. E ele falou, como é que eu vou fazer um investimento de milhões em Letem, numa estrutura muito grande que ele quer colocar ali. Num terreno alugado. Num terreno alugado. Então, são os entraves, são os desafios de quem hoje quer fazer, um dos desafios de quem quer fazer realmente negócios com a Guiana. Qual é o maior desafio de todos os desafios, Elaine? Cara, eu acho, para mim, o maior desafio hoje é cultura e idioma. O nosso The Books on the Table não é suficiente. Não. A gente Depois eu precisa... quero fazer só uma observação aqui. É a questão do idioma. Eu acho que o idioma é um grande A entrave. gente precisa estudar mais inglês. Agora, o inglês deles é diferente. Não é o inglês que a gente aprende nas escolas, não, não é que o inglês dele é diferente. Minha percepção, e eu posso estar equivocada. Quando você conversa com um brasileiro, vai depender das pessoas com quem você conversa. Cida Lacerda fala um tipo de português. Sim. Se eu for conversar com vou pegar o meu povo, O povo não é? gaúcho, tipo, deixa eu mandar um beijo para o meu amigo gaúcho da soja, Tchê, que está na nossa audiência. Um beijo, gauchão. Acabou de me mandar uma foto aqui, o gaúcho, Tchê, tomando um chimarrão. É sério, mate. olha aqui, ó. É desse jeito. Aí você tem o nordestino, aí você tem o... Vice Manhinha, um beijo pro meu povo lindo, lindo demais. E quando eu fico lá no Nordeste, eu volto falando esse demais, essa coisa linda, desse jeito. E tem o nosso roraimês, que é perfeito. Aqui a gente não tem sotaque. Exato. Tipo isso. E aí eu falo, tem a ver com o nível cultural. Eu vou conversar com um motorista da van, ou com um mecânico, ou com um cara que tem um vocabulário mais limitado, mais difícil fica a compreensão. Nossa, então, é sobre isso. Não é um outro idioma. É a forma. É o jargão local que cada país tem, que cada local tem. Tem o sotaque, tem o nível cultural e o tamanho do... Eu ouvi uma conversa de 2 motoristas de van explicando como é que tava a estrada. Aí quando terminou, eu falei, gente, eu não entendi nada. Falei, vocês podem traduzir? Aí eu perguntei, eles ficaram assim, falei, vocês entendem? Me entendem? Sim. Eu falei, por que eu não entendo vocês? Então, aí eles explicaram e eu consegui entender qual que era a situação. Mas você falou inglês com eles? Eu falei inglês com eles. Então, eles entenderam o teu inglês. Porque é o jargão, aquele jargão, expressões idiomáticas que eles têm que são totalmente diferentes de qualquer inglês convencional. Então, se você for no YouTube, você for ver, você tem vídeos vários sobre o guianense falando com os jargões deles. É super engraçado, porque realmente é local, é deles. Mas voltando, o idioma é uma barreira. Então, assim, se qualquer pessoa que fale de fato inglês vai ter mais facilidade de tratar. Segundo, culturalmente nós somos muito diferentes. O brasileiro, eu falo que o brasileiro que vai muito para lá hoje, ele também não tem, ele tem um outro desafio, que ele nunca fez negócios internacionais. Então ele não tem essa percepção de que ele está indo para um outro país, para uma outra cultura, com pessoas que pensam diferente dele, que tem uma religião provavelmente diferente deles, que tem uma música diferente da deles, a culinária é diferente. Então o brasileiro, às vezes, eu sinto que ele acha que ele está indo para um outro estado. E o choque cultural é grande. É diferente. E isso, principalmente quando as pessoas não consideram isso, é que vem o problema. As pessoas às vezes vão e elas conversam e elas não conseguem se conectar porque assim, eu falo sempre, você não faz negócios com quem você não confia, com quem você não se sente. Então é a coisa da primeira impressão é a que fica. Você não consegue se conectar, você não consegue entrar em sinergia, você não consegue perceber da onde que o cara tá vindo, qual é o que ele tá. E quando você não consegue estabelecer essa conexão, você tem dificuldade de efetivar negócios. Por conta de uma primeira impressão. Dificuldade em me comunicar e eu não consegui perceber essa diferença cultural e perceber que talvez a forma como eu faço meus negócios no agro, vamos pegar o agro, que eu trabalho com agro. Então, eu faço negócios, quando eu converso com a agricultura de Roraima,
eu tenho uma forma de fazer. Quando eu chego lá, aí eu preciso começar a pensar como é que aquela pessoa está pensando, o que que ela está buscando. E as pessoas acabam não conseguindo. A pessoa só vai lá, ela quer fazer um negócio lá. Ela já sabe como ela quer fazer, mas ela não parou para ouvir o outro lado. Entender o que eles de fato querem. A gente sempre fala, não é o que a gente quer fazer lá, mas é o que a Guiana precisa de nós. O que eles querem e precisam. O que eles querem de nós. E o que eles querem e precisam da gente? Eu sei que vidro eles precisaram muito. O pessoal daqui vendeu muito vidro para lá, para as obras, né, para os grandes prédios. Muito. Um abraço para o Tácito, não é? Vidraçaria União, nosso parceiro, amigo, parte da minha diretoria na Câmara de Comércio. Então, vem trabalhar. Nós temos muitos, Cida. Na verdade, a gente cita o Tácito, mas nós temos muito empresário roraimense fazendo negócio da Guiana. Muito mais do que as pessoas imaginam. Então vai falando pra gente, abre os nossos olhos. Porque eu falo que como nós vivemos num estado pequeno, onde todo mundo se conhece, todo mundo tem que ser muito silencioso, todo mundo tá fazendo seus negócios bem caladinho. Mas tem muita gente. O que a gente está vendendo para lá agora? Vidro eu já sabia, vamos lá. Frutas eu sei também, vou contar por quê. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Renê Paludo, lá da Tenda da Uva. Eu compro muito do Renê, meu querido. Inclusive, esse Renê é um especial. Ele mandou buscar para mim minhas caixas de uva Itália, porque eu gosto de uva de verdade e não manipulada. Não gosto de coisa transgênica, esses negócios, não. Aí eu falei, Renê, mande buscar minha uva de verdade. A uva, aquela, natural. E chegou minha uva. E aí, outro dia eu tava lá com o Renê e um carro, uma caminhonete carregada de uva. Só uva. Muita uva, muita uva. E aí eu fiquei olhando, vai para onde? Vou pra Guiana, eu olha. Então, a gente vê lá os caminhões refrigerados dele na fronteira. Toda vez que você vai na fronteira tem caminhão dele lá. Então, o povo de lá está consumindo as frutas saindo daqui de Roraima. Isso aí já é perceptível. Então, eu já sei de 2 produtos. Da uva, um beijo pro Renê, e dos vidros, né? O que mais que o povo de lá está comprando? A gente vende carnes. Carne, outro dia, pronto, cases de sucesso com a Cida Lacerda. Tava lá no Gavião, o meu açougueiro estava enrolado porque ele estava atendendo uma pessoa que estava comprando uma grande quantidade. Eu falei, só por isso que você está me deixando de lado. Eu perdoo, porque era uma grande quantidade. E eu achei interessante, é que comprando no varejo, tá? Comprando no supermercado, para levar para lá, mas uma quantidade absurda de carne. Então nós vendemos carnes, nós vendemos frutas. Na verdade não é fruta só, é hortifruti, frutas e legumes a gente vende para lá. A gente tem vidro, a gente vende material de construção, a gente vende ferro, a gente vende máquinas e equipamentos, a gente vende farelo de soja, a gente vende muita coisa hoje já para Guiana. Eles produzem o que lá? Olha, o Joel tá querendo O que eles produzem? Joel, a agenda da semana é um programa sério, Joel. Não é o quem é quem, Joel. O que eles produzem? Eu falo que nós temos um caso de sucesso do que a Guiana busca na sua essência conosco, com o Roraima. Uma das coisas importantes, eles não querem só gente que queira vender para eles. Quando a gente pensa em o que a Guiana, o que eles querem de nós? Primeiro, eles não querem que o empreendedor que só quer chegar lá, vender, faturar e tchau. Eles sempre falam, a gente quer empreendedores que queiram vir para dentro da Guiana fazer conosco. Parcerias. Verdadeiras. Então, o que a Guiana produz? E um exemplo de parceria que eu falo que é um caso, o case de sucesso, chama-se Tacama, que é um projeto hoje onde uma fazenda que foi toda estruturada para a produção de grãos. Então lá se produz soja, se produz milho. Quem são os parceiros? São os produtores de ovos e frangos da Guiana, em parceria com a Sementes Cajueiro, por exemplo. Então a Sementes Cajueiro foi para lá, acredito que 3 para 4 anos. Um abraço pro Daniel, o pai dele, todo mundo. E os guianenses têm um carinho, um respeito gigante pela Sementes Cajueiro e o trabalho que eles têm já hoje feito lá. E é um caso de sucesso. No 3º ano, eles começaram a colher em algumas áreas da Guiana a produção que se colhe aqui em Roraima. De soja. Eles estão produzindo soja lá também. Estão. Com a expertise nossa. Exatamente. E o que o nosso produtor ganha com isso? A terra é de quem? A terra é guianense.
Então. É uma concessão. É uma das barreiras. A gente já falou, eu e você, sobre isso. Eu sou muito crítica em relação a isso. Eu sempre acho que eles estão querendo só pegar as nossas ideias, só o que está dando certo e depois dar um chute na gente, nessa área aí. A gente já conversou sobre isso. Nós já conversamos. Muda a minha opinião. Me convença que não é isso. Porque eu já vi esse filme. Eu entendo e respeito sua visão, mas eu penso que, assim, vem uma das coisas. Por exemplo, a Guiana, o que tem lá é concessão de terra. Ok? Brasil, eu compro, eu pago a minha terra, eu sou dono da minha terra. Lá é concessão. Você produz, mas não é dono. Aí o que acontece? Que é uma das barreiras. O empresário brasileiro, ele vai lá e aí, por exemplo, mas eu quero comprar minha terra, eu quero ser dono. Não tem essa... Não tá o dono é o Estado? É o país? O país é o dono da terra. Aí que eu falo da dificuldade cultural. Então, muitas vezes o empresário fala até de questão tributária, o legal. O cara fala, mas no Brasil a gente não faz assim. Eu falei, mas você não está no Brasil. Então, quando eu saio, quando eu começo a fazer negócios internacionais, eu tenho que entender que eu vou para um país que ele tem as regras dele. E aí, assim, é uma escolha. Eu escolho ir dentro das regras que eles têm, ou eu não vou. Ninguém é obrigado a ir. Mas então, é vantajoso ir? Por isso que eu te falei, me convença. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu falo sempre que existem pessoas honestas e desonestas em todas as partes do mundo. Os honestos ou desonestos não são exclusividade brasileira. Então, assim como você tem empresários sérios no Brasil, em Roraima, você tem empresários sérios na Guiana. Mas a maior parceria lá não é com empresários, pelo que você está falando. Em relação à produção nas terras, a parceria é com o governo. Não. O grupo tem uma concessão de terras, que as terras são do país, mas tem uma concessão. São grupos empresariais que têm as terras. Exatamente. Certo. E esse grupo empresarial é um grupo formado por empresários brasileiros e guianenses que tem uma concessão e estão produzindo. Eu tenho umas perguntinhas dentro desse assunto. Primeiro, que a gente escuta. Já não tem mais terra disponível para ceder para os empresários brasileiros. Os guianenses ficaram espertos, né? O que a gente escuta, e agora eles querem que o brasileiro vá produzir na terra que eles têm concessão. Tem algumas observações, né, culturais. Tem concessão que já vai para 100, 200 anos, então, em tese, é uma concessão, mas o cara mora nos Estados Unidos ou mora na Inglaterra e ele continua tendo domínio sobre essa terra. Tem essas... Mas eu estou fazendo essas observações que eu quero te perguntar algumas coisas. A primeira é em relação... Se isso é verdade, que acabaram as terras para concessão, ainda tem, porque a gente também escuta, não, mas se você tiver algum contato lá com o vice-presidente, você consegue também... Vice-presidente... Que é o que realmente parece que é o que manda lá, mas vamos lá. A maior reclamação dos empresários brasileiros é porque eles estão aprendendo muito com a gente. E uma das coisas que não existe lá é a questão do financiamento. É isso que eu queria te perguntar, né? Mas antes de você responder, Ilane, eu queria só fazer uma observação que eu não estou querendo levantar a sua bola, mas eu acho assim, fantástico. Quando eu fiquei sabendo que Ilane estava na frente da Câmara, eu falei, nós vamos ter uma revolução. Não por ser ela como pessoa que a gente conhece, sabe, da garra, né? Eu gosto muito do Eduardo, sou amigo pessoal do Eduardo, era amigo da minha família aqui, da minha esposa, amiga do Laerte, do pai dele, mas assim, é complementar o trabalho deles. Agora, por que eu estou destacando isso? A falta de desvalorização dos nossos gestores. Eu conversei um dia, eu falei isso até para o governador mesmo, o papel da internacionalista. Ela não é só uma professora de inglês. A gente aqui na conversa, a gente percebe a capacidade que ela tem de ver desde o detalhezinho pequenininho da cultura do cara da van, quanto do empresário. É isso. E quando você tem uma relação tão difícil... Não, a Sueli, na época da Sueli, nós tínhamos um secretário de Relações Internacionais, né? Foi um dos meus problemas né, depois que eu ajudei a primeira campanha do governador, do Denário, sou muito grato a ele, né? Tenho muita amizade ainda com todo mundo lá dentro. Mas eles me jogaram lá para ser Cetrabes. Eu queria trabalhar com a Ilane, né? Porque é fundamental que existam profissionais preparados para
esclarecer tudo isso que ela está falando aqui no programa, porque senão o empresário brasileiro vai para lá e vai quebrar a cara. Exatamente, porque Olha acha aí. que é tudo igual e não é. Não é, é muito complicado, a cultura da Guiana é complicadíssima. Você tem por um lado os hindus, olha só, e vegetarianos, por isso que eles estão comprando verdura. Eu almocei um dia com o ministro da Saúde São aqui. os indianos, E eu né? queria Eles são levar muito ele, eu fortes, queria levar ele para são uma muito churrascaria. Nós fomos lá pro shopping, eu não como carne. Olha, então vamos lá, nós temos na Guiana os indianos. Os indianos, os africanos, que tem um outro perfil, né? Completamente E nós diferente. temos os First Nations, que são os locais, os indígenas. os verdadeiramente donos da terra. Então, assim, eu acho que um problema... O E o trabalho resto que ela do está mundo? fazendo é E muito... aí agora, por causa do petróleo, o resto do mundo. Imagina, hindu Muitos chineses. muçulmano. E agora os E chineses chineses. também. Muitos É chineses, verdade. Não, não é agora não. Os chineses estão lá o quê? Uns 20 anos, mais de 20 anos a gente vê. E a outra movimentação perguntinha dos chineses lá. que eu quero falar com você, que eu quero fazer para você e até levantar uma polêmica muito grande, isso é muito polêmico, né? É como, eu sei que o teu trabalho hoje é para fomentar esse comércio binacional, mas assim, nós já temos um problema muito grave com todo o recurso da nossa economia que vai embora para a Venezuela, que é um recurso, é uma parcela muito grande, né? Muito mais do que entra, eu acho, hoje. O que vai que você fala é o quê? O custo da imigração, é Imigração do que se ganha aqui e que se faz isso? O que as pessoas... envio para lá. Traduza, Joel. As Não, pessoas trabalham aqui e mandam 70% dos recursos para lá, mandam pra o dinheiro sustentar. do salário ali. Essa questão da área de livre comércio da Guiana, até quando que nós vamos aceitar chegarem chineses e continuarem construindo dezenas de grandes lojas lá, enquanto nós temos o Bonfim daqui do outro lado, que eu não sei, parece que não deixam aquilo ali virar alguma coisa. Por que não se investe nessa área de livre comércio? Cadê a ZPE? Eu acho que aí Entendeu? já não é a Elaine que a gente tem que cobrar, né? Porque Não, a mas Elaine tá fazendo assim, o trabalho dela maravilhosamente Não, lá eu dentro. sei, ela está fomentando aqui isso aí. o que está acontecendo? Mas é aquilo que a gente estava estava conversando antes sobre a superficialidade desse ganho do Brasil com a Venezuela, de só ser intermediador comercial e não produzir nada aqui. Agora com a Guiana não, está sendo produzido aqui, está indo coisas para lá. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso, com esse turismo que vem lá de Manaus, que hoje vem ônibus. Vem ônibus e mais ônibus de e turistas. lá ali vai acabar se tornando um paraguaizinho ali, já tá, né? Já tá. E agora, a economia não se fez nenhum estudo para ver o quanto de dinheiro que sai daqui para Roraima para Leste. é sobre isso. São esses dois pontos que eu queria ver, a financiamento e essa questão, por que não pode ter uma contrapartida de lá para cá, né? Tem, mas é muito pouco. Apesar de que tem muita gente jovem, todo guianense, quando vem para cá, eles querem vir a Boa Vista. É isso que eu ia te daqui. falar. Sim. A gente dificulta eles virem aqui, porque a gente vê, final de ano, nos shoppings, carros guianenses. Eles querem estar aqui, eles querem comprar aqui. Mas onde é que está o entrave, Elaine? Por que eles não vêm mais? Por que não vem um número maior de pessoas para cá? É que vocês têm várias perguntas que vocês fizeram. Nossa, tá anotando tudo, né? A gente quer saber, o povo quer saber. Respondendo, eu acho que uma das coisas que eu quero levantar aqui é assim, muita coisa acontece quando ela é política de Estado, ok? Então, o Bonfim, esse trabalho, realmente, eu acho que não tem política de Estado focada nisso. Concordo plenamente. E aí eu volto uma das coisas que eu já pontuei, que é a questão do idioma, por exemplo. Eu falo, nós precisamos, e eu venho conversando com várias pessoas, nós precisamos de uma política de Estado, de fato, e aí começa pela educação, na questão de a gente transformar Roraima num estado trilingüe. Não faz sentido o estado de Roraima é fronteira com a Venezuela e com a Guiana, nós não termos uma política de Estado, um sistema educacional que, se hoje as pessoas têm dificuldades em se comunicar com a Guiana, a gente não tome as medidas para a gente fazer com que os nossos filhos, os nossos netos, as novas gerações sejam privadas de fazer negócios. Aí a pessoa fala, eu uso um aplicativo e o aplicativo serve. Cara, aplicativo é uma ferramenta. Mas quando eu vou sentar com uma pessoa, eu vou conversar. Olho no olho. Olho no olho. E convencer Querendo o gerar cara. confiança. Fazer negócio de fato, não é o aplicativo que vai resolver. Vão me perdoar, mas não vai.
Aí é um outro nível que você precisa ter. Você pode ver, eu vou vender, o cara quer comprar 1.000 quilos de manga. Eu tenho para vender, o cara quer comprar. Beleza, é uma transação, é somente uma transação. Eu consigo fazer com o aplicativo. Mas construir um negócio sustentável, de médio e longo prazo, de parceria, ou de que a gente chama de joint ventures, com algum guianense, que de fato construa um negócio muito maior, não faz. Precisa, eu falo, aprofundar. Precisa ter a capacidade de se conectar. Então, e se vocês forem fazer uma análise hoje das pessoas que estão fazendo, de fato, construindo negócios com a Guiana, e aí eu não vou entrar em nomes, eu falo, quem conhece, nossos ouvintes sabem quem hoje, muita gente sabe quem está fazendo negócio com a Guiana, são todas pessoas que falam fluente em inglês, que entendem de cultura, que entendem de negócios. São essas pessoas que estão fazendo de fato, construindo negócios sustentáveis a médio e longo prazo. Estão fazendo e vão continuar fazendo. A transação, uma transação ali, eu consigo fazer com o meu aplicativo. Então, o Estado... Mas a fidelização... A construção de algo maior precisa. E eu venho falando em todas as minhas entrevistas. O Estado precisa se transformar num Estado trilingüe. Eu ouvi antes de chegar aqui no estúdio falando... A Venezuela é um país com quem Roraima quer fazer negócios. A Guiana é... Mas você não faz negócio sem ter capacidade de você se comunicar. Agora é mais fácil a gente se comunicar em espanhol do que em inglês. Essa é a verdade. Tem que estudar para se comunicar em inglês. O espanhol, gente, é natural. A gente vai convivendo e vai aprendendo e vai reproduzindo. O nosso portunhol, a gente se comunica bem com eles. A gente se comunica e consegue, não é? Mas a gente precisa pensar, então, eu falo política de Estado. Perfeito. Então, nós estamos aqui num triângulo Brasil, Roraima, que o Brasil significa Roraima, Venezuela, Guiana, havia uma política de Estado. E aí eu falo, de Estado, vamos parar de trabalhar só os meus negocinhos que eu quero fazer e vamos pensar no Estado, cara. Tem espaço para todo mundo. Por que não? Gente, eu falo assim, tem tanto mercado, tanta coisa, que aí é o chinês que chega, o cara chega da Índia, de não sei aonde, da China. E a gente aqui do lado. Porque nós somos picuinhas. Porque nós pensamos só em nós próprios, em vez de nós pensarmos que quanto mais roraimenses fizerem negócios com a Guiana, quanto mais roraimenses faturarem, gerarem dividendos e prosperidade, ganha quem? O Estado, ganho eu que estou aqui, que sou residente, não tenho ideia de ir embora. E aí a gente continua, infelizmente, com algumas coisas que são pequenas. Tipo, eu só me preocupo com o meu setor. Eu sou do agro, mas eu trabalho com quem quer trabalhar, ir para lá e produzir. Você abre portas. Eu abro portas para todos. Eu falo, porque quanto mais a Câmara de Comércio, Cida, e eu falo assim, eu assumi esse desafio. Agradeço sempre ao Remédio Monai que me convidou para assumir esse desafio. Mas eu tenho um propósito, é ajudar outras pessoas, outros empreendedores a fazer dinheiro. Tem muita riqueza, muita coisa para ser feita nesse mundo. Não dá para focar só em você. É construção civil que vai fazer dinheiro, é o pessoal do farelo que vende, é o pessoal que quer vender produtos de limpeza, o cara da carne, o cara que quer fazer frete, o cara que quer prestar serviço. A gente tem hoje dentistas, fisioterapeutas, profissionais que... Cara, o que eu puder ajudar, melhor, gente. É o Estado que ganha. E para voltar em por que os guianenses não vêm mais para cá? Eu acho até que os guianenses estão vindo bastante. Na minha perspectiva e leitura, nós teremos muitos e muitos guianenses nos próximos 5, 10 anos vindo morar em Roraima. Eu tenho vários amigos, parceiros, clientes guianenses que já estão mandando os filhos deles para cá. Já ia te falar, eu vejo muitos filhos de guianenses estudando. Aí eles falam, Ilaine, quero que meus filhos se formem em Roraima. Porque nós precisamos aprender a falar português. Me ajude a arrumar mais... Aí um dia desse eu estava falando, gente, tem muita escola que vai dar aula de inglês. Mas onde é que tem uma escola para ensinar português para os guianenses?
Porque antes de eu poder ir para a faculdade e fazer qualquer coisa aqui no Brasil, eu preciso aprender o idioma. Então, quando o guineense vem para cá, onde é que ele vai aprender português em Boa Vista? Sobre isso. Ainda não Agora, tem. sobre o turismo, sobre eles gastarem dinheiro aqui e como, vou até colocar, igual o gasto do brasileiro lá com as bugigangas chinesas aqui em Léten. É possível a gente ter esse fluxo de turistas guianenses aqui? O que está faltando para a gente ter esse pessoal comprando aqui igual o brasileiro compra lá em Léten? Eu falo, ponto 1. O guianense, ele tem, para ele, tudo que é brasileiro é bom. É isso, é sobre isso. Isso é muito legal. Porque eles estão tão acostumados com tanta bugiganga chinesa que quando eles chegam, quando você fala, o olho brilha. Quando você fala assim, agricultura. Quem sabe fazer agricultura é o Brasil, eles falam. Elaine, por isso que vocês têm que vir nos ajudar. Aí o cara vem em Boa Vista, ele fala, meu Deus, Elaine, que restaurantes, que comida, que qualidade. Como a comida de vocês é barata. As roupas, os sapatos, eu vejo eles comprando. Então, já existe isso. Só que nós aqui, como é que nós estamos pensando? Como é que nós estamos pensando em fazer com... Primeira pergunta, quantas propagandas Roraima tem em alguma televisão guianense lá, chamando as pessoas para cá? Não tem? Não tem. Por que nós não paramos ainda e dissemos, olha, nós queremos chamar os guianenses para vir gastar o dinheiro deles aqui em Boa Vista? Quantos anúncios nós temos de qualquer coisa convidando o guianense a vir para cá? Não tem. Eu fiz um trabalho recente para a Expofer. Fui atrás de convite, porque era um evento que não é da Câmara, é um evento do governo. Aí eu comecei a chamar o pessoal para vir para a Expofer. Poxa, Elaine, mas por que a gente não soube disso? Então, eu tenho um grande evento no estado. Eu quero que eles venham me visitar. Quantos anúncios? E aí eu estou usando literalmente o exemplo da Expofer. Isso pode ser a Boa Vista Junina, para não entrar num viés político aqui. Houve algum convite nos meios de comunicação guianenses, chamando os guianenses para vir participar dos nossos grandes eventos? Não. Então, como é que a gente precisa vender Roraima para os guianenses? A gente quer vender Roraima para os outros, mas a gente não está vendendo para eles. Não. Tu lembra do avanço da integração? Acho que não sei se você lembra, né? Então, é aquilo que eu volto a falar. É a falta de uma visão internacionalista. Maior. Precisam de profissionais como... Uma visão maior. Eu quero que o guianense venha. Eu tenho que começar a divulgar. Agora eu preciso dar oportunidade para ele entrar tranquilo, porque tem a questão do transporte dos carros guianenses aqui no Brasil. Também tem uma dificuldade deles entrarem aqui? Os carros não. Na verdade, o carro é mais tranquilo. O desafio que nós estamos hoje é trânsito de cargas e passageiros. Então, carros, eles podem transitar normalmente. É a mesma coisa. Em Boa Vista, não é só em Bonfim que eles transitam? Não, eles podem vir, tranquilamente. Mas o brasileiro não pode ir a Jorgeton ainda, né? O brasileiro com carro? Pode? Hoje o carro não tem empecilho nenhum. Você vai no consulado. Mas tem aquela burocracia. Que ir no consulado. Mas é super simples, gente. Então vamos lá. Olha, nós somos brasileiros e nós adoramos uma burocracia. Então não vamos falar da burocracia. A gente não guianense. adora, a gente se acostumou, porque a gente não tem outra alternativa. Não, o Brasil culturalmente, a gente não tem outra opção. O carro guianense, ele vem até Boa Vista, ele não precisa fazer vistoria. Quando eu fui, as 2 vezes que eu fui com o carro para Jorgeton, eu tive que fazer uma documentação, pegar não sei o que no Detran, aí você para lá no lugar do consulado, eles revisam o teu carro todo. Demorou, porque eles têm que olhar onde está o chassi. Olha tudo. Você demora, mas você e perde para umas eles 2, entrarem 3 horas. aqui? E aí você tem que ir no banco, fazer o seguro, voltar com o seguro, para depois eles liberarem e o carro. Pronto, e para eles entrarem aqui, como Nada. Elaine? Nada. Então eles têm que vir mais para cá, meu povo. Vamos ter que fazer esse povo vir gastar dinheiro aqui. Imagina quando essa estrada estiver toda asfaltada. Não, eles têm que vir. E o pessoal de Léten também tem que vir gastar dinheiro aqui. Esse povo tem, porque eu só vejo gente indo comprar lá. E olha, eu vou fazer um protesto aqui. Não, gente, a Elaine não tem nada a ver com isso. É a opinião da Cida. Mandar um beijo aqui pro seu Ademir, da Federação do Comércio. Léten pouco me vê. Eu falo a verdade para vocês. Eu não vou comprar bugiganga em Léten. Se eu tiver que comprar alguma coisa, eu tento comprar aqui. Para nossa economia aqui girar.
Aproveitei a Black Friday agora na Perim, mando um abraço aí para todos do Grupo Perim. Comprei os presentes de Natal aí de um monte de pessoas que eu amo lá na Perim. Ah, Cida, mas Lethem é mais barato. Não é, não. É só você procurar por coisas para casa, por exemplo. Sim. Eu 1000 vezes compro na Perim chorando desconto do que vou gastar meu dinheiro em Lethem, porque o seu Vitor está aqui gerando emprego, porque o seu Vitor está aqui há nem sei quantos anos. Cida, mas é difícil, o povão ter Mas essa a imagem. gente tem que chamar a atenção, que às vezes a pessoa vai desavisada. É a mesma coisa das cirurgias plásticas na Venezuela. Tem gente que vai para lá, gasta 30 mil numa cirurgia plástica e pensa que aqui em Roraima é mais caro e não é. Aproveita o fluxo lá para Lethem, que tem a questão do turismo, tem as cachoeiras, que é muito bonito, que Sim, eles também não exploram bem. Tudo bem. E montam um centro comercial em Bonfim. Pronto, que seja com bugiganga mas também, vamos mas lá. que dinheiro fique. Porque É esse isso, dinheiro, a gente tem que ver o nosso Elaine, dinheiro circulando esse aqui. dinheiro que entra nas lojas chinesas não fica na Guiana. É não. isso. Ele vai ficar todo no Brasil. Não, peraí. No Brasil? Não, ele vai pra China. Não, tem alguns comerciantes brasileiros parte Se lá. você for China. hoje, se você for em Lethem, e com certeza os nossos ouvintes que vão a Lethem, toda loja que você chegar em Lethem tem o quê? Wi-Fi. Você não precisa preocupar. Internet. Já pode fazer tá Pix. lá, tá lá o... Estão aceitando E o Pix. tudo é Pix. E todo Pix vai para São Paulo. O dinheiro não fica, o dinheiro, Mas não inclusive, fica, ele vai. volta pra China, É, exatamente, porque 100% tudo aquilo no lá é Mas financiado pelo governo chinês. Aí você, ao sentar com o prefeito de Lethem hoje, ele falou o que ele mesmo está insatisfeito, porque ele fala... Ah, não fica em Lethem. Porque não mas fica em Lethem no também. Brasil, não. Mas no Brasil não fica, Então não. eu não vou mais ser lethenfóbica. Mas eu vou tentar Não, ser. pior que vai... Por que eu não dei sequência no negócio da Câmara de Comércio Brasil-China aqui? Que eu te falei, que eu tava me ofereceram. Porque o que acontece? Hoje, geopolítico. O prefeito de Lethem, muito bacana, é um cara que realmente... Mas ele sempre fala, Elaine, o que afinal de contas... E no começo ele era um cara bastante resistente. Hoje já não é mais tanto. Mas ele era muito resistente nessa questão do asfaltamento da estrada. Ele falava assim, não, o Brasil que tem que ajudar com o asfaltamento. Porque quem vai se beneficiar de fato é o Brasil. Ele falou... Lethem. Aí ele falou assim, Elaine, o que é que benefícios vai gerar isso para Lethem? Ele falou, a pessoa que vem de Georgetown, ela nem dormir em Lethem vai. Ela vai até Boa Vista. Então quem vai ganhar são os hotéis de Boa Vista com quem fizer esse trânsito. Aí agora, se você entra nas lojas de Lethem, eu tenho certeza que os ouvintes que vão a Lethem sabem disso, todas as lojas têm Wi-Fi E Pix. Eu já vi isso. Então, mas para você ter uma ideia, doutor Joel. Mas esse dinheiro não fica no Brasil. Deixa só, o chinês não quer nem... Eu cheguei a ter uma discussão com uma vendedora que eu queria comprar um coisa de pendurar roupa lá. E eu queria pagar, porque eu vinha de Georgetown, eu tinha dinheiro trocado guianense. Então eu quero gastar meus dólares guianenses. Ela não aceitou? Ela aceitou, só que o câmbio era tipo... Eu ia pagar o dobro. Porque ela não tem interesse em receber o meu dólar guianense. Ela quer o Ela real. quer real. Tanto Continuo preferindo comprar na Perim, no Gavião. Não, eu acho que tem que entrar uma outra visão governamental, né? Que invista num centro de comércio em Bonfim. Aproveitando esse fluxo. Pessoal, opa, tem uma programação aqui, e aí fazer alguma coisa cultural também, né? Uma pessoa, porque as pessoas ideia. querem sair um pouco de Boa Vista, né? Então você tem que criar... É terapêutico. Agora... Falando nisso, tem restaurante bom agora em Lethem, né? Fazer propaganda lá pra eles. Tem. Porque antes a gente ia pra lá e sofria porque não tinha um lugar legal pra comer comida nossa, né? Agora tem. A informação que tem é que está em construção, teremos um cassino em Lethem. Hotel Takutu está sendo preparado para a licença de cassino, em princípio, pelo menos a informação que você tem é que o Hotel Takutu, que eu não sei se vocês sabem, né, que fica ali onde você vai pro aeroporto. Já tem um funcionando, um cassinozinho meio... Mas vai ser estruturado ali. Então, assim, Lethem realmente é vai ter um cassino para os roraimenses irem lá gastar dinheiro e saírem do Tigrinho. Eu não aconselho nem Tigrinho e nem cassino. Sou totalmente... Olha, gente do céu, eu estou no programa do Dr. Getúlio, né? Eu não posso dar a minha opinião, mas eu vou dar, o Dr. Getúlio abrir o programa hoje aqui para eu apresentar. É uma hipocrisia tão grande nesse Brasil. Você proibir cassinos no Brasil, aí você deixa as pessoas se afundando em dívidas nos fundos dos quintais das casas. Pessoas que estão se afundando, que estão se matando, que estão em depressão.
enchendo o bolso de pilantras mundo afora com esses jogos aí, esses jogos online. E aí você não pode ter cassino no Brasil que gera emprego, que paga imposto, né? Que gera turismo. É muita hipocrisia nesse nosso Brasil, tá? Essa é a minha opinião. Enquanto isso, quem é que está faturando em cima da miséria dessas pessoas que ficam nos fundos dos quintais de casa, afundadas nesses jogos online? Mas vamos lá, vamos voltar para a Elaine, porque uma coisa vai puxando outra, né, Elaine? É verdade. Não, vocês, eu quero voltar a uma pergunta que foi feita ali atrás em relação à questão da concessão de terra e financiamentos para quem quer fazer, montar realmente um negócio na Guiana. Eu venho conversando muito com o governo guianense, porque a gente estava falando sobre a questão da cultural que impede, o que culturalmente impede hoje muitos brasileiros, até empresários do agro brasileiro, inclusive a Câmara de Comércio foi convidada, nós fomos convidados pelo governo guianense, está praticamente pronto o nosso memorando de entendimento para a gente fazer um trabalho de atração de investidores que queiram ir na Guiana produzir, plantar, produzir. Isso vai de agricultura, piscicultura, pecuária, empresários brasileiros que querem realmente fazer um investimento lá. E eu venho sempre conversando com o governo que nós temos duas grandes barreiras, na minha percepção, do porquê. Porque às vezes eles me perguntam, poxa, Elaine, é tão difícil a gente conseguir investidores brasileiros que queiram vir produzir na Guiana. E eu pontuo sempre, na minha percepção, o primeiro é a questão da concessão das terras. As pessoas vão investir milhões em algo que não é dessas pessoas. O fato da terra ser pública, não ser obviamente que tem terras privadas, só que elas são caríssimas. Então, o fato de... Porque eu falo que nós, o brasileiro, o roraimense, quem trabalha com a agricultura, nós temos uma questão cultural muito forte com a posse da nossa terra. Eu falo que é só pensar no programa de terras de Roraima. Aqui tem dono. Então, nós temos uma coisa muito forte com esse processo de sermos... Eu sou dono, agora eu posso investir sem medo. Exatamente. Se eu não sou dono, eu vou investir, mas eu vou ficar sempre com medo. Exatamente. E o segundo é que nós temos a questão do acesso ao crédito. Eu falo sempre, eu sou do agro, mas eu falo que o agro brasileiro, ele não planta com recurso próprio. O agro brasileiro, ele planta com plano safra. Então, e desde dessas 2, 3 reuniões que eu tive, recentemente, eu acredito que foi umas 3 semanas, foi lançado o projeto da Guiana, que vai lançar agora um banco de desenvolvimento guianense. Eles vão ofertar linhas de crédito? Está sendo estruturado, já foi lançado pelo governo, está sendo estruturado agora um banco de desenvolvimento, e dentro desse banco já vai ser trabalhada a questão da agricultura, o financiamento para a agricultura. Muito bem. Deve ser com recurso da renda petroleira, né? Que é exatamente uma das coisas que a gente vinha conversando, e eu venho sempre falando, eu falo, porque existe de fato, se você for hoje na Guiana, existe uma política de país que quer construir a agricultura. Eles querem produzir. Eles querem produzir. Eles ainda não produzem, mas querem. Eles querem fazer. Para finalizar, já está acabando o nosso tempo. Nós dava uns 3 dias. Eu nem aqui. comecei ainda, gente. Não, você vai ter que voltar, então. Sobre o garimpo. O garimpo é muito forte lá, Elaine. Como é essa cultura do garimpo lá? Nós brasileiros somos muito bons de mineração, e a mineração guianense é praticamente toda brasileira, não é? Se tem uma vertente, se a gente conseguir, se eu como produtora rural, como agro, conseguir fazer um pouquinho de levar brasileiros que queiram produzir lá, já vai ser uma conquista, porque a mineração, ela é historicamente brasileira dentro da Guiana. Então, desde sempre, você tem o guianense, mas você tem muito brasileiro. E aí eu falo que, diferente do Brasil, a mineração na Guiana, eu falo que não é garimpo, é mineração. A mineração na Guiana, ela é uma atividade legalizada, regulamentada. Talvez a fiscalização deles não seja robusta como a nossa brasileira, mas ela é legalizada, ela é regulamentada e ela funciona como qualquer outra atividade. Eles pagam impostos, valorizada. Eles são respeitados e eles têm responsabilidade ambiental? Eles têm. Eu falo, eles não têm, o que a gente não pode comparar? Eles não têm a visão robusta ambiental que nós temos no Brasil. Mas aí, assim, questionável.
será que o Brasil não foi longe demais? Porque aí uns pecam pelo menos, Pelo excesso e outros pela omissão. então, porém, é uma atividade, de novo, ela é legalizada, ela é regulamentada, ela talvez não tenha a fiscalização robusta que teria se fosse no Brasil, mas existe, o governo recebe, arrecada impostos sobre a atividade e as pessoas não estão todo dia fugindo da polícia, não estão fazendo coisas que... Gerando emprego. E assim, então eu penso que, e ela é, de grande parte, é brasileira. Então, a mineração, isso já não é de agora. Se você pegar um voo Georgetown Latin aí, você encontra todos os dias, eu diria que pelo menos de cada voo que vai lá, de 18 passageiros, 5 são garimpeiros. E aí você tem desde o cara que é gerente numa draga, do cara do trabalhador braçal. E se você começa a conversar com eles estão lá há mais de 20 anos, 10 anos, 8 anos. Você tem visto de trabalho? Tenho visto de trabalho recente. Nós tivemos inclusive um problema com alguns garimpeiros que foram deportados, não é? Foram presos, vão ter que... Então teve uma polêmica. Mas se você conversar com os brasileiros mineradores que estão na mineração há muitos anos, todo mundo tem visto de trabalho, todo mundo paga seus impostos lá dentro. E, obviamente, como toda atividade, sempre tem os que não fazem, mas está começando a haver um controle hoje maior do próprio governo guianense em cima disso. Mas, principalmente, o país arrecada sobre essa atividade. Então, ela hoje... E as pessoas trabalham em paz. Tranquilas. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Não, Joel! O tempo acabou. Ai, não. Então vou só lançar depois. Vai lá. Vamos ter que fazer um quem é quem dando continuidade a esse agenda? Vamos convidar vocês dois para voltar? Né? Porque realmente tem muita coisa para a gente perguntar para a Elaine. E eu queria agradecer a sua presença aqui no Agenda da Semana. O Oleno já está ali fora, que é o nosso terceiro entrevistado. Muita gratidão por ter tirado um tempo aí na sua agenda do domingo para estar conosco. Uma satisfação, obrigada pelo convite, Cida. A gente tem trabalhado, feito dentro da medida do possível, a gente vem trabalhando, buscando. De fato, eu falo, o meu interesse, meu propósito nessa missão da Câmara de Comércio é a gente ampliar os nossos negócios, a gente ajudar, orientar, acompanhar. Tem pessoas que falam, quem quer de fato fazer comércio exterior? Quem quer não é o contrabandista. Pronto. É o cara que quer fazer comércio exterior de fato. Como entrar em contato com você para ter mais informações? Câmara de Comércio, a gente está nas redes sociais, Câmara de Comércio Brasil Guiana, só procurar lá, ou se não, Elaine Renz. Eu tenho um número, inclusive, exclusivo da Câmara de Comércio, que eu já vou passar, deixa eu procurar aqui. Já pega a colinha. Enquanto isso, vou me despedir do meu amigo querido, Dr. Joel Terra. Obrigado mais uma vez. Eu só queria dizer o seguinte, fazer um jabazinho, também me oferecer. Se você achar que eu posso contribuir com esses presentes de final de ano, ofertar uma consulta ou de infectologia, olha, para quem ainda é quem, com direito à amostra grátis. Tá? É uma colaboração. Sim. Também agradecer ao doutor Getúlio por toda a amizade, a consideração que ele tem pela gente, porque talvez a Elaine não saiba, mas a gente começou a fazer aquele trabalho com o Eduardo dentro da própria Câmara, que era a Folha... Conexão Internacional. Conexão Internacional com a Folha, né? Que isso vem desde a época daquele trabalho que a gente fez, que nós tínhamos uma coluna na Folha, que fazia esse meio de campo. Vamos fazer um intercâmbio, né? Doutor Getúlio, estão nascendo oportunidades de negócios aqui no Agenda da Semana hoje. Nós vamos combinar, nós três, para a gente colocar um programa no ar falando de negócios sobre a Guiana. Vamos trabalhar nisso. Bora. Tá? Uma boa oportunidade para a gente. Tem um jornal da Guiana que já demonstrou interesse em fazer o caderno bilíngue e binacional também, nos mesmos moldes do avanço da integração, que foi o primeiro jornal binacional bilateral de integração que se tem conhecimento na década de 90, né? Então agradecer, obrigado por você ter deixado, eu pedi, tá? Foi. E eu jamais vou dizer não pro doutor Joel, porque eu já incomodei o doutor Joel tanto na vida dele. É um aprendizado, né? É um aprendizado, e dar os parabéns para ela, que ela não desista diante de tantas dificuldades que a gente sabe que tem também. Gente, a Câmara de Comércio Brasil Guiana, nós estaremos funcionando a partir do início agora de janeiro, acho que é dia 5, ao lado da CDL na Juricaba.
casa própria, teto próprio. Nossa, que chique. Estamos lá com uma equipe técnica bilíngue, trilingue, pronta para atender o empreendedor, o empresário, o profissional que tem interesse em ir para a Guiana. Eu falo sempre, a gente falou muito pouco hoje sobre isso, a Câmara de Comércio, ela é essa ferramenta para de fato ajudar, auxiliar, para que a sua tentativa, esse processo de você ir para o internacional, ele não é simples. Mas não é impossível. Mas não é impossível. E você tem a Câmara de Comércio ali de portas abertas para de fato lhe assessorar, lhe orientar, lhe acompanhar. E temos lá, claro, os WhatsApp. Temos o WhatsApp da Câmara de Comércio para você que quiser fazer contato. Vamos lá, que o número fechou, meu WhatsApp fechou, gente. Vamos abrir de novo aqui meu WhatsApp. O telefone é 95 de Roraima, obviamente, não é? 991-536925. 991-536925. Exatamente. Instagram, só procurar lá Câmara de Comércio Brasil Guiana. Você vai ver material, publicações sobre como você consegue ir para o país, abrir empresa. É muita coisa, Cida, para você poder fazer negócios internacionais de verdade. Os desafios são muitos. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os empresários roraimenses, brasileiros, que eu falo que estão nesse processo de pioneirismo, de trabalho, de superar desafios junto com a gente, conversando todos os dias e a gente buscando. Temos várias instituições fazendo um trabalho belíssimo. Inclusive agora em janeiro vamos reunir várias para a gente buscar fazer um trabalho em conjunto. Eu falo que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu espaço e tem espaço para todo mundo. Um Feliz Natal, abençoado. Obrigada pelo convite mais uma vez e conte comigo sempre. Assim seja. Um Feliz Natal, Elaine, um Feliz Natal, meu amigo Dr. Joel. Obrigado, Cida. Feliz Natal a todos. Vou pro intervalo de uma música e já eu volto com Oleno Matos, ele que vem falar sobre o trabalho da Defensoria Pública de Roraima.